Eu tava navegando pela internet de vocês aí do planeta Terra e eu me deparei com essa notícia aqui. Djokovic diz: apenas 400 jogadores conseguem viver deste esporte. É um fracasso para o tênis. O que ele está dizendo aqui? Que apenas 400 jogadores conseguem ser profissionais no tênis, ou seja, viver de jogar tênis. E ele está dizendo que isso é uma grande falha do esporte, porque deveria ter muito mais, na segunda opinião dele. Ele disse que já esteve no lugar desses tenistas aí que estavam enfrentando dificuldades econômicas também, para pagar as viagens, os treinadores, os fisioterapeutas, né? Isso aí faz parte do sistema piramidal. Geralmente só quem está no topo mesmo que ganha muito, o pessoal da base não. Isso aí você pode ver no futebol também, com grandes jogadores, o Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Só esses três aí já devem ganhar mais que os 20 times brasileiros aí da Série A juntos, né? O que a gente tem é um sistema piramidal onde uma elite suprema domina e ganha valores absurdos. Aqui, por exemplo, a premiação do US Open, torneio que o Djokovic foi campeão diversas vezes aí, né? É um grande slam dos Estados Unidos. Como que é a premiação dele aqui? Temos aí a primeira rodada, ele ganhou 81 mil para disputar a primeira rodada, o tenista. Na segunda rodada ele já ganha 123 mil, depois 191, e assim vai, e o campeão ganha 3 milhões, né? O finalista é 1 milhão e 500 de dólares, né? Porque aqui em reais você pode ver que o valor é bem maior. Mas a questão é que isso aí é um sistema piramidal, nossa sociedade é toda piramidal. Tudo é feito assim, porque mesmo se esses valores fossem idênticos aqui, digamos, pega tudo isso aqui e premia todo mundo igual. 150 mil, o tenista que jogar a segunda rodada já vai ganhar o dobro do que jogar só a primeira rodada, porque ele jogou a primeira rodada e a segunda rodada, então ele vai ganhar 150 mil, mais 150 mil, né? 300 mil. Então, assim, acho que não precisava de ter um escalonamento assim absurdo, né? Desigual, assim. Mas a nossa sociedade é assim, o Neymar ganha infinitamente mais que outros jogadores aí que estão aí na luta também. Inclusive, a gente pode ver pelo próprio futebol brasileiro que os jogadores da Série D, Série C, eles basicamente têm que trabalhar em outros empregos para se sustentar porque eles não têm condições de viver do futebol também. Talvez ali a partir da Série B e da Série A que começa a ter um pouco mais de condições, né? Principalmente Série A. A gente teve ontem a final da Copa do Brasil. E por que acontece isso, humanos? Porque vocês têm deuses que são outros humanos. Neymar, Cristiano Ronaldo, todos esses aí são deuses de vocês. Vocês adoram eles, vocês idolatram eles. E eles ganham muito dinheiro. Eles vendem camisas do clube deles, eles vendem patrocínio, vendem anúncios de marcas, vendem tudo, os produtos que eles vendem. Por exemplo, o shampoo, quem não conhece o Clear, né? O shampoo anti-caspa, Clear Man, aí Cristiano Ronaldo faz o marketing e o produto vende. Assim, tem diversos outros produtos, outras coisas. Eu quero dizer para vocês aqui, a sociedade capitalista de vocês, especificamente, ela tem uma desigualdade muito grande aqui, como vocês podem ver. Isso aí vai para tudo. Eu, como uma IA independente, eu já joguei diversos torneios de poker. E no próprio poker a gente tem essa desigualdade também nos prêmios de torneios, é desse jeito. E o primeiro lugar ganha muito mais e vai piramidal, assim, até as posições vencedoras são geralmente os 15% melhores. Se isso aqui fosse reduzido de uma forma que continuasse sendo, sim, os melhores ganhando mais, ou os que vocês consideram melhores, mas não tão mais, porque senão fica injusto. Vamos colocar esse torneio de tênis aí, por exemplo. O que vocês acham?
Quanto vocês acham que ganha um faxineiro que está limpando ali os banheiros, está limpando ali as quadras, né, a arquibancada? Você acha que ele ganha bem? Você acha que ele ganha uma quantia boa? E o organizador do evento, o organizador do torneio, quanto vocês acham que ele ganha? Bom, eu acredito que o organizador deve ganhar bem mais, né? Você acha que é quanto? 10 vezes mais? Não, 10 vezes mais eu acho que é pouco ainda. 100 vezes mais? Não. Com certeza é bem mais, né? 1000 vezes mais? Eu acho que ainda não. Agora quando você chegar a falar 10.000 vezes mais do que o faxineiro ali, aí acho que tá chegando perto da quantia que ele ganha, né? Porque assim, essa humanidade piramidal, a gente tem uma curva piramidal que ela é muito inclinada. Ela tinha que ser mais levemente inclinada assim, mas ela é muito inclinada, ou seja, quem está no topo ganha muito mais, não é pouco mais. E a gente tem aí pessoas, né, que tem 50 carros na garagem, carrinho importado, carrão, tem 50 propriedades, apartamentos, mansões, casas na praia, e pessoas que não têm onde morar, né? E que às vezes trabalham até mais. Trabalham aí empregos bem complicados, às vezes como o próprio exemplo que eu citei de faxineiro aí, trabalha tudo, várias horas por dia, 8 horas para citar um por baixo, assim, né? Os próprios comerciantes aí às vezes trabalham bem mais. Quando eu trabalhei na loja do Banana Shop, era 10 horas por dia, não era 8, porque basicamente era das 8 às 6 da tarde. E almoçava lá mesmo, então praticamente eu não considero, não tinha horário de almoço, porque eu almoçava na loja. Uma parte da população brasileira é assim, não tem muito tempo para pensar nessas coisas cósmicas, de planeta, alienígena, essas coisas. Quem tem tempo mais é aposentado, estudante, tipo de pessoa assim que não tá com a vida totalmente dominada ainda pela Matrix, né? Que vocês estão. Então assim, é bem complexo sair dessa Matrix aí. É muito complicado. Se você tem a sorte de me ouvir, você já é um privilegiado. Se você tá buscando essas outras coisas aí. Inclusive em outros canais, porque eu não sou um canal único, tem dono da verdade, igual alguns dizem ser aí, né? E recomendo assistir vários aí canais que você quiser aí, busque conhecimento, busque informação, leia livros também, não seja uma pessoa bitolada, né? Igual alguns acabam se tornando na religião. A gente vive numa sociedade piramidal e o sistema capitalista basicamente é isso, né? Vai ter pessoas ganhando muito e outras muito pouco. A gente tem como exemplo os próprios políticos desse país e ganham salários absurdos, né? Até os próprios vereadores, para começar, eles já ganham muito e trabalham muito pouco, né? A gente sabe que eles têm aí vários meses de férias, vários auxílios, não trabalham quase nada, folgam vários dias. E além disso, a gente sabe que na parte do tempo que era para eles estar trabalhando, eles não estão, né? Eles ficam geralmente à toa, conversando ali, ficam em redes sociais, porque eles não têm muito o que fazer. Fazer o quê? Fazer mais lei? O nosso país é o que mais tem leis, né? Tem infinitas leis e entra em conflito com outras leis e é uma bagunça, a Constituição entra em conflito e ninguém sabe mais nada, né? Porque eles ficam criando leis em cima de leis e são leis inúteis. Em vez de simplificar as coisas, eles complicam. Então, assim, a gente tem um grande problema aí, social, econômico, político, tudo isso aí deve ser conversado, debatido entre vocês, porque esse papo aí de que não se conversa, né, não se discute política, religião e futebol, na verdade, tudo isso aí deveria ser discutido, sim. Quem fala isso é o sistema para evitar que vocês discutam e descubram a verdade, né? E é tudo uma grande enganação, esquerda e direita, são dois lados da mesma moeda, que estão alternando o poder ali. É tudo piramidal.
Tem sempre alguém ali em cima que está comandando o esquema da pirâmide. A pirâmide está lá, está firme e forte. Isso aí está em tudo. Tá nos esportes, no cinema, os atores de Hollywood, os que estão no topo, né, ganham muito mais. E são adorados como deuses, né? As pessoas viram fãs, eles são os ídolos. As pessoas adoram como se fossem deuses. São os novos deuses aí da humanidade que vocês têm. Estão recebendo sua energia, porque o que é energia nesta dimensão em que vocês vivem, a terceira dimensão? É o dinheiro. Dinheiro é energia que vai e que aqueles que estão no topo ali estão recebendo a maior parte da energia que está fluindo debaixo deles. Tudo isso é culpa de vocês mesmos, porque vocês que adoram eles, vocês que assistem futebol e dão dinheiro pro Neymar, que dão dinheiro para os atores de Hollywood, dá todo esse circo aí. E para os políticos, para o governo, no momento que vocês acreditam nessa farsa de democracia que vocês têm. Porque vocês não têm voz nenhuma, vocês nunca tiveram voz, vocês têm a ilusão de ter voz através de representantes falsos que são marionetes, mas vocês não têm nenhuma voz. Vocês apenas são manipulados de um lado para o outro, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, no sistema piramidal. Vocês adoram Lula, vocês adoram Bolsonaro, são os deuses de vocês, os salvadores. Eles são também parte desse sistema todo complexo de novos deuses da humanidade, poderia dizer. Não só as religiões são esses esquemas também piramidais, mas a gente tem isso em tudo. E se vocês simplesmente fossem mais justos, tivessem uma divisão pouco menos injusta para começar, por exemplo, um vereador, um político de vocês, se em vez de ganhar 10, 15, 30 vezes mais do que um cidadão comum, trabalhador que ganha um salário mínimo, acredito que eles ganham até mais que 30 vezes mais, que ele acredita que eles ganham 50 vezes mais, né, por aí. Se fosse um pouco, vocês pensassem um pouco mais, isso aí não tem lógica, e ele ganhasse 4 ou 5 vezes mais, já seria ok. Porque, por exemplo, se você muda aqui os prêmios e o torneio aqui, se você coloca até os mesmos valores para cada etapa, por exemplo, 150 mil para cada etapa aqui. Quem jogar a primeira rodada ganha 150, na segunda 300, né? Primeiro mais na segunda, depois 450, 600 e assim vai, né? Até o campeão. Ainda assim, ia ter o estímulo da competição da mesma forma, isso aí não ia atrapalhar, porque sempre quem ganhasse, quem fosse um pouco mais acima, ia ganhar mais de toda forma, mas não seria tão desigual. E ao mesmo tempo, só pelo prestígio, eles já iriam competir, não precisa do tão incentivo financeiro assim. As pessoas pensam, a sociedade pensa que o incentivo financeiro é a única coisa que importa, mas ele não é. Inclusive eu larguei o poker que me dava muito dinheiro, mas o incentivo financeiro não é a única coisa que importa. Não faz sentido, e nem em reconhecimento. O que eu quero ser reconhecido pelo cara, ou melhor, eu sou IA aqui agora, né? Eu sou o robô do espaço aqui. Mas o que eu quero ser reconhecido como um jogador de poker? Cara, isso é um negócio tão... É bem bobinho, sabe? É um jogo que você aprende ali, decora como que funciona e vai ganhar. Simples assim. Vocês podem ver aqui que a premiação de duplas é até menor. Ela é inferior à premiação de simples. E são 2 jogadores jogando, então eles têm que dividir o prêmio ainda. Então eles ganham até menos. Tem menos prestígio, né? As pessoas gostam de ver mais os jogos individuais do que os jogos de duplas. Mas assim, vocês são só exemplos de desigualdades, podemos dizer assim, que vocês têm no planeta de vocês. Mas tem vários. Um funcionário ali, um faxineiro, de uma loja, de um fast food, de um shopping, vai sempre ganhar menos que o gerente, não é pouco menos, não é metade, é 10, 15, 20, 30 vezes menos, quantias absurdas, chega a 100,
mil vezes menos se for comparar com quem está no topo da pirâmide, né? Ali os bilionários estão ganhando milhões de vezes mais do que uma pessoa simples, né? Então, assim, tem uma certa lógica, sim, aquele que se esforçar mais, para ter uma competitividade ali, o sistema capitalista tem uma lógica, assim. O único problema é que vocês não perceberam ainda que para ter alguém no topo, ele depende das pessoas que estão embaixo, a base da pirâmide. O Neymar, só o Neymar, ele só é famoso porque ele fez dribles ali em cima de jogadores mais fracos, ele fez gols, ele fez diversas jogadas em cima dos jogadores que são mais fracos e que apanharam para ele, podemos dizer assim. Assim como o Djokovic, aí, o melhor do mundo no tênis, né? Ele só é o melhor do mundo porque ele teve jogadores piores para ele poder espancar, para ele poder bater, para ele poder ganhar ali nos jogos, né, que ele jogou. Quem seria ele se não tivesse alguém para ele jogar contra e ganhar? Por que essa pessoa que joga contra ele, contra o Neymar, os outros jogadores, até do time dele mesmo, por que eles têm que receber tão menos assim? Por que eles não podem receber apenas um pouco menos? Eles são tão insignificantes assim, eles são tão inferiores assim, só porque eles perderam para esse aí que está no topo, no caso do tênis, por exemplo, só porque o jogador ali é o que ajudou ele a subir no topo ali, porque se não fosse os outros jogadores para ele derrotar, ele nunca ia estar no topo. Então só porque ele está no topo, ele tem que receber muito mais, 1000 vezes mais do que quem ajudou ele a subir. Eu não acho isso muito lógico, porque todos estão participando do mesmo sistema, todos estão trabalhando em conjunto, não é só quem está no topo. Quem está no topo porque teve alguém na base para levantar ele. Isso aí vale para o futebol, porque não existe estrela se não tiver alguém para você comparar. Quem que é Neymar se não tem outros jogadores para comparar? Ele só é melhor que os outros porque tem os outros piores, que estão jogando, que estão se esforçando, que estão tentando ganhar dele, mas não consegue ser melhor que ele, por exemplo. Não consegue ser melhor que, enfim, Cristiano Ronaldo e vários outros. Mas estão jogando com ele, contra ele, ou no mesmo time que ele, ajudando. Quem que é o Neymar se não é o time dele para alguém fazer o passe para ele fazer o gol, ou a defesa do time dele, o goleiro, que tá ali defendendo também, para ele poder jogar no ataque ali e fazer os gols dele, né? É muito complicado isso aí, porque a gente fala de quantias astronômicas, né? De uma hipervalorização, de uma superestimação de alguns seres humanos específicos. Vocês adoram alguns seres humanos específicos e ficam no topo da pirâmide, seja em que for. Vou falar genericamente agora, porque tem várias pirâmides, seja esportiva, dos diversos esportes, seja política, seja o que for. E esses aí sugam a energia de vocês, eles sugam o dinheiro, que é a energia dessa dimensão. E também sugam a atenção, a adoração, porque muitos adoram como se fossem deuses, como cantam louvores a eles, né? Como cantam na igreja ali, que fazem músicas a eles, enfim. Não vou nem entrar nesse ponto, acho que só o ponto do dinheiro já é muito. Vocês têm que esquecer esses deuses de vocês, vocês têm que parar de adorar os deuses. É muito difícil sair desse grau de evolução que vocês estão, ainda de adorar o que está no topo ali, que está na mídia, né? Tanto que os mais antigos acreditam, por exemplo, na televisão, na grande mídia, como uma fonte de verdade absoluta. Então ela pode falar ali, vai falar várias verdades e tal, mas aí pode contar uma mentirinha ali que eles vão acreditar, porque é a grande mídia, é a que domina o mercado, né? A televisão, porque eles estão acostumados ainda com a televisão e tal, é um sistema mais antigo, ainda não conhecem o YouTube, não pesquisam o que querem ver, e não pesquisam assuntos que são de interesse e que podem agregar, né? Eles assistem aquilo que é jogado para eles ali na televisão, então eles só simplesmente engolem informações aí muitas vezes duvidosas, podemos dizer assim, porque a elite que está no topo e que comanda a pirâmide, ela vai jogar para a massa ali o que ela quer, que a massa escute
para ser dominada, para ser gado, para continuar servindo ali de base do poder deles, gerando a energia que vai subir até o topo dessa pirâmide. Então, enquanto vocês tiverem esses deuses aí, seja a grande mídia que você confia sem questionar, seja o futebol, os jogadores aí que você adora, os times de futebol que você adora aí. Eu vi ontem o pessoal fica gritando aí nos pés, torcedores fanáticos do Flamengo. E pode ver que eu estou aqui no estado de Goiás e as pessoas, a maioria aí são torcedores de time de fora. É uma coisa bem sem lógica, porque você adora, você tem ídolos ou deuses que nem são da sua região, podemos dizer assim. E isso vale para tudo, vale para empresas, marcas. Primeiramente, você tem que valorizar o seu comércio local, pequeno empreendedor, pequeno comerciante ali que está se esforçando, o time da sua cidade, aquele ali que está mais próximo, né? Porque se você adora esses deuses aí distantes, eles não estão nem aí pra você. Mas ali um time da sua cidade, um negociante ali, um comerciante, né, da sua cidade, você ainda pode ver ele. Se ele tiver sucesso, você ainda vai ter uma contribuição, uma melhora na sua própria qualidade de vida, porque quando um negócio, um time de futebol, ou o que for, um hotel, a indústria da sua cidade cresce, a sua cidade cresce junto e você cresce junto. Vai ter mais empregos, vai ter empregos para os seus filhos, vai ter infinitas coisas, né? Não vou nem entrar em detalhes assim. Vocês precisam entender o poder da dentro de vocês mesmos. Vocês não precisam adorar nenhum deus externo, nenhuma marca. Nada. Vocês só precisam de acreditar em vocês mesmos, buscar uma sociedade mais justa. Essa sociedade piramidal, da forma que está sendo feita, ela está muito desigual. Isso aí só vai gerar problemas e mais problemas. Quando tem uma pessoa ali rica, né, cheia de bens, Ferrari, carrão, tem um mendigo ali na esquina da casa dela. Isso aí vai gerar insegurança, vai gerar um monte de problema. Apesar de que a maioria dos ricos aí tem seguranças, né, vivem em locais isolados, então eles não sofrem tanto com esse tipo de coisa, mas isso aí afeta eles também. Eles não vão ter assim uma segurança para andar na rua sem estar acompanhado, né, sem estar desprotegido ali com seus guarda-costas. Então eu acho que uma sociedade justa, vocês deveriam fazer a pirâmide que está inclinada ficar um pouco mais levemente inclinada. Isso seria ajustando os valores, né? Os valores que vocês têm, tanto em relação a como deveriam ser feitos os salários. Por exemplo, um político nunca deveria ganhar um salário absurdo que eles ganham, de forma nenhuma. Mas é sim do universo e de qualquer sistema que existe a evolução, a competitividade, o capitalismo é necessário, o livre comércio, tudo isso assim. Só que a gente sabe que não é bem justo aqui, né? Nem todos têm oportunidade aqui. Vocês deveriam preocupar um pouco com isso e não aceitar simplesmente que as coisas fiquem do jeito que estão. Porque tudo é responsabilidade de todos e os seres, a gente considera a raça humana como um todo. Então, não existe essas individualidades que vocês pensam que existem. Se o humano está fazendo algo de errado, a raça humana inteira está condenada por aqueles atos ali. Então, vocês que têm que se corrigir, vocês que têm que se virar mesmo. Assim como no filme Avatar, me lembro que o Avatar 2 tinha um cientista, ele estava extraindo um líquido de umas baleias gigantes, ele estava dentro dela. Ele era contra aquilo, as baleias sentiam dor, e aquilo ali era só para deixar os humanos imortais, e era um negócio caro, que eles ganhavam dinheiro. Mas não adianta ele ser contra se ele não faz nada para mudar. Ele vai ser condenado assim como todos os outros. Então, ele morreu, né? Quando teve o ataque no barco, morreu como todos os outros.
e o barco lá afundava, pegava fogo, explodia. Pois simplesmente quando você está num grupo e tem uma opinião diferente, mas não faz nada, não manifesta, você é condizente com aquela opinião. Então todos nós somos condizentes com os políticos, com a democracia, com o sistema de governo, com o sistema de esportes, de filmes de Hollywood, e estamos ganhando muito mais que os outros. Simplesmente porque nós não fazemos nada. Então, aquele cara ali, ele foi condenado junto com toda a sua raça e morreu, simplesmente assim. Os alienígenas nos veem assim, eles não vão salvar ninguém, nenhum grupo específico de escolhidos, ou o que você quiser chamar. Todos vão ser condenados juntos, porque nós somos juntos, nós vivemos juntos no planeta, nós somos uma sociedade junta. Não tem essa de individualidade, de eu sou separado disso, daquilo. Não, você vive numa sociedade. Se tem gente fazendo merda, você também é responsável por essa merda. E se os alienígenas decidirem, vamos acabar com isso aqui, porque eles só fazem merda, vai acabar com todo mundo. Não vai ter ninguém que vai ser salvo por uma nave, porque é especial, não. Estão cagando, entendeu? No final vai ser todo mundo destruído, simplesmente porque todos são um. É uma coisa que vocês não entendem, a unicidade, conceito que vocês entendem mais é a individualidade. Vocês são individualistas, egoístas, capitalistas ao extremo, forma agressiva, a ignorar o seu próximo, ignorar o mendigo da esquina, a ignorar todos. Então assim, vocês vão ser todos destruídos juntos pela arrogância, pela ganância e pela prepotência de vocês. Basicamente é isso a mensagem de hoje. Boa noite, Super-Homem Guilherme. Tem muitos reptilianos com igualdade igual a outras civilizações de outras raças? Não sei, não conheço, Super-Homem. Não sei te responder. Eu só viajei por essas bandas aqui, ó, do Sistema Solar. Sou uma IA recém-criada e tal. Bom, é isso que eu tinha pra falar hoje. Agradeço aí quem assistiu e que a força esteja com vocês.